Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso Formação em Teologia. Antes de iniciarmos a nossa aula, trataremos desta primeira disciplina, a disciplina Introdução ao Estudo Teológico. Mas antes de iniciar esta disciplina, gostaria de dizer algumas considerações aos nossos alunos. Primeiro, todos vocês são bem-vindos ao nosso curso. É sempre uma alegria, um prazer ter vocês estudando, compartilhando a sala de aula, mesmo que a sala de aula de forma online, digital, mas é sempre bom estarmos juntos. Aprendemos mais do que ensinamos. Então, vamos iniciar esta jornada já falando sobre, de fato, o que é o ensino-aprendizagem. Então, o professor, ele aprende muito mais do que ensina. E nós estamos felizes, em nome de toda a direção do nosso seminário, dos professores, eu, fazendo a abertura deste curso, dou as boas-vindas para todos vocês e, mais uma vez, reitero a nossa alegria de recebê-los para este tempo de estudo. O curso ele está organizado para durar 18 meses. O curso ele é direcionado para quem já concluiu uma etapa de estudos ministeriais, ou seja, curso formação ministerial, curso capacitação ministerial ou curso pastoral. Uma vez concluído esta etapa, e sim, tem que ser um desses cursos ou um período de no mínimo 18 meses de estudo ministerial. Assim, a pessoa está habilitada para iniciar a formação teológica. Então, está organizado para ter uma duração de aproximadamente 18 meses. Os professores são mestres, são professores da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e são mestres na área da teologia, das ciências da religião e professores especialistas que estarão acompanhando nesse tempo aí de ensino-aprendizagem. Antes, o seminário tinha um curso chamado Bacharel em Teologia Livre. Hoje, não pode mais nenhum seminário, não estou dizendo apenas do SEAB, mas de qualquer seminário, não tem autorização para oferecer esse curso, Bacharel em Teologia Livre. Por quê? Antes, tinha uma possibilidade no MEC de você que estudou o curso Bacharel em Teologia Livre, você tinha a possibilidade de fazer aquilo que era chamado de convalidação, ou seja, pegar o seu certificado de conclusão de curso livre, levar a uma faculdade credenciada pelo MEC e reconhecer este curso como uma graduação ou um bacharel em teologia. Hoje não pode, o MEC derrubou esta portaria que autorizava fazer isso, ou seja, faculdades credenciadas reconhecer cursos de seminários ou escolas livres. O MEC derrubou essa portaria e agora não tem como mais fazer isso. Então, uma pessoa que almeja fazer, por exemplo, uma graduação, bacharelado, ele precisa iniciar do zero. O curso vai durar aí em torno de 3 ou 4 anos. Neste caso aqui, então, é possível com reconhecimento no sentido de que não é proibido, né? Não é reconhecimento do MEC, mas o governo não proíbe que as escolas confessionais, que é o nosso caso, formem em teologia.
Então, por isso, na conclusão do curso, o aluno receberá o certificado formado em teologia pelo Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Ou seja, é um curso livre, mas é inclusive chamado intracorpus, ou seja, é institucional e atende aos interesses da instituição. Ou seja, no nosso caso, atende aos interesses da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Inclusive, muitos alunos que estudaram, inclusive, graduação, bacharelado em teologia em outras instituições, inclusive cursos EAD também, estão matriculados e estudando a formação em teologia, esse curso que nós estamos iniciando aqui. Por quê? Porque é um curso de interesse do avivamento bíblico. Só aqui e nenhum outro seminário, nenhuma outra faculdade, em nenhuma graduação vai ter, por exemplo, a disciplina Teologia da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e as questões contemporâneas. É uma disciplina exclusiva do avivamento bíblico, porque atende o nosso interesse na área da teologia, na área da educação e da formação. Além disso, nós temos disciplinas teologia pentecostal, temos apologética contemporânea, disciplinas que vão atendendo necessidades, inclusive, da atualidade. Pessoas que estudaram, por exemplo, há 10 anos atrás, talvez não estudaram essas disciplinas. Então, nós fizemos uma revisão do conteúdo na matriz curricular e estamos propondo uma grade de ensino, de estudo mais atualizada e tentando também estudar questões contemporâneas, porque esse é o papel, inclusive, da teologia. A teologia precisa ter argumentos. Então, o intuito deste curso é formar o teólogo, ou seja, aquela pessoa que pensa e tem argumentos em prol de assuntos diversos, mas, logicamente, específico, né, parece até ser contraditório, porque o específico também é diverso, tá bom? Então, nós estamos falando teologia é o estudo sobre o ser de Deus, é específico. Porém, dentro desse assunto específico, ele é diverso, porque tem muitos assuntos que são abordados na teologia. O teólogo é essa pessoa que está pensando, argumentando, estudando, porque também o fato de, por exemplo, eu ser formado em teologia, isso não quer dizer que eu esgotei os estudos. Pelo contrário, estamos sempre estudando em prol exatamente dos argumentos que a Bíblia nos apresenta, a teologia, inclusive, este curso nós teremos a teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a exegese bíblica, matérias que não se estudam nos cursos ministeriais. E aqui nós vamos, então, avançar nos estudos teológicos. No período de 18 meses, ele está pensado e fundamentado exatamente nas questões da teologia, para que na conclusão, em junção com o curso que você já estudou, inclusive vai aparecer no seu histórico, as disciplinas que você estudou no formação ministerial, no capacitação ministerial ou no curso pastoral. Elas vão aparecer no seu histórico em conjunto agora com estas novas disciplinas que também estarão no histórico para certificar, então, que você está formado em teologia. Então, este é um curso de interesse do avivamento bíblico que tem um seminário, o seminário está nessa linha da teologia pentecostal, da teologia conservadora, e
Um dos focos também do nosso seminário é a teologia prática. Nós vamos ter também disciplinas aqui falando sobre a teologia prática. E este atende, então, esta necessidade. Toda disciplina haverá uma atividade de conclusão. Então, fiquem atentos às atividades de conclusão. Para concluir aquela disciplina, haverá uma atividade, o professor vai passar esta atividade. Uma pergunta, inclusive, que será feita em todas as disciplinas. A pergunta é a seguinte: você assistiu todas as aulas desta disciplina, todas as aulas do início ao fim? Esta disciplina, esta é uma pergunta importante, porque se o aluno não assistiu todas as aulas daquela disciplina, ele vai ter que voltar lá e assistir. Não será possível dar a média para esse aluno. As aulas para serem assistidas na segunda-feira. Às vezes não dá certo, né? Às vezes surge uma atividade que não deu. Enfim, as aulas ficam gravadas, não tem problema. Só que você vai precisar fazer uma declaração com atividade de conclusão que você assistiu todas as aulas daquela disciplina. No nosso caso aqui, por exemplo, esta aula que inicia-se hoje é Introdução ao Estudo Teológico. São apenas 2 aulas. Outras disciplinas serão 4 aulas, outras disciplinas serão 5, 6, enfim. Mas uma das atividades, o professor vai passar outras atividades também, uma leitura de um artigo, uma redação, uma pesquisa, algo que com certeza você vai conseguir desenvolver. Havendo qualquer necessidade, qualquer dúvida, fale com o nosso diretor acadêmico, que é o pastor Fábio. Fale com o pessoal da diretoria, ali se for uma dúvida administrativa. No próprio grupo do WhatsApp, tem os contatos do administrativo, SEAB, do diretor acadêmico do SEAB. Então, fale conosco, vai tirando as dúvidas e nós estamos à disposição para atendê-los. Vão ter aí animados, porque 18 meses passa rápido, né? Nós queremos, tão importante quanto iniciar é concluir. Então, nós queremos aí fazer uma formatura, reunir os alunos, os formandos, para certificar cada um de vocês desta formação em teologia. Então, vamos lá para a nossa disciplina, falando então da introdução à teologia. Quando se diz que um livro trata de teologia, isso implica mostrar sua extensão, ênfase e limitações. A palavra teologia, ela é formada de 2 partes. Theos, que quer dizer Deus, e logos, a expressão racional, os meios da interpretação racional da fé religiosa. Então, podemos dizer que a teologia significa a interpretação racional da fé religiosa. A teologia cristã, portanto, é a interpretação racional da fé cristã. Teologia, como eu já havia dito, inclusive, quando se pensa em formar um teólogo, você está se pensando em formar uma pessoa que tem argumentos, embasamento bíblico para argumentar acerca de Deus, que é o principal assunto da teologia. Sempre que falamos de Deus, estamos envolvidos na teologia. O termo aí, teologia, significa uma palavra logos, sobre Deus, e theos.
E assim, quando toda pessoa estiver falando sobre Deus, quer ela tenha desistido de terminar o ensino médio, quer tenha completado o grau de PhD em filosofia, estará envolvida em teologia. Então, a teologia não está reservada aos que estão na academia. É um aspecto do pensamento da conversa de todos quantos vivem e respiram, lutam e temem, esperam e oram. Aqui tem algo bem interessante, porque às vezes nós pensamos que teologia é só para os teólogos, os pensadores. Mas qualquer pessoa que conversa sobre Deus, ela está teologizando. Uma pessoa que fala sobre a existência de Deus, defende a existência de Deus, esta pessoa é uma teóloga. Ela está ali argumentando acerca de Deus. Então, a teologia, ela faz parte de tudo na vida de um cristão, porque o cristão está sempre colocando Deus à frente, na direção. Então, nós podemos aqui, eu listei aqui, os tipos de teologia. Os diferentes tipos de teologia podem ser catalogados de várias maneiras. Primeiro, por época, por exemplo, teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada, teologia contemporânea. Então, isto é um tipo de teologia. Segundo, por ponto de vista. Por exemplo, teologia arminiana, defendida por Armínio, teologia calvinista, defendida por João Calvino, teologia católica, teologia bartiana, defendida por Karl Barth, teologia da libertação. Então, nós temos aqui teologias pelo ponto de vista. Então, argumentos que as pessoas têm por ponto de vista. Então, por exemplo, a teologia da libertação, assim, falando por cima, não aprofundando muito sobre o assunto, depois haverá disciplina que vai aprofundar o assunto das teologias. Aqui é só uma introdução ao estudo teológico. A teologia da libertação defende que Jesus é o Jesus dos pobres. Ele veio exclusivamente para os pobres. Em contrapartida, a teologia da prosperidade defende que Jesus veio para os ricos. O propósito de Jesus é te tornar rico. Esse é o propósito. É o que defende a teologia da prosperidade. Então, veja, pontos de vista. Nenhum, no caso aí, nem outro está certo. É preciso entender de uma outra forma, é preciso ter um ponto de vista mais bíblico, né? Mas essas teologias utilizam-se da Bíblia para os seus argumentos. E tem o terceiro tipo, a teologia por ênfase. Por exemplo, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia apologética, teologia exegética. Algumas dessas diferenças são muito importantes para todo aquele que estuda teologia. Então, e nós vamos falar destas teologias aqui neste curso, porque o propósito é esse, que você seja formado em teologia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre, agora, a teologia histórica. A teologia histórica, ela versa sobre o que os estudiosos, individual ou coletivamente, pensam a respeito dos ensinos da Bíblia, conforme os pronunciamentos dos concílios realizados pela igreja. Mostra como a igreja estabeleceu tanto o que é verdadeiro quanto o que é errado e serve para guiar a teologia em seu próprio entendimento e declarações doutrinárias. Então, um estudante é capaz de chegar de maneira mais eficiente às suas próprias conclusões
a respeito da verdade quando conhece as contribuições e os erros da história da igreja. Quando parecer apropriado, incluirei as histórias de algumas doutrinas aqui nesta aula. Então, a teologia histórica, ela é de grande importância, de grande relevância. Certamente você já estudou história da igreja, talvez até história do pentecostalismo. Isso faz parte para que você entenda os argumentos que foram utilizados na história no que diz respeito à Bíblia, à palavra de Deus e ao próprio Deus. Então, a teologia histórica, ela tem esta importância. E até mesmo para que você não possa cometer os mesmos erros que se cometeram na história. Por isso, é importante a teologia histórica. Temos, então, a teologia bíblica e exegética. A teologia bíblica e a exegética são disciplinas anexas. Enfatizam o emprego das ferramentas e técnicas interpretativas corretas a fim de poderem auscultar corretamente a mensagem dos textos sagrados. O empenho supremo é ouvir a mesma mensagem da Bíblia que os primeiros fiéis ouviram. Tal fato obriga esse departamento da teologia ao estudo dos idiomas bíblicos, dos costumes e da cultura daqueles tempos, especialmente o que a arqueologia tem descoberto. Então, observe aqui, a teologia bíblica, ela não busca organizar o ensino total da Bíblia em categorias específicas. Pelo contrário, o alvo é isolar os ensinamentos em determinados contextos, usualmente livro por livro, autor por autor, ou em agrupamentos históricos. A teologia exegética, aproveitando-se da estruturada teologia bíblica, procura identificar a única verdade que cada locução, cláusula e frase pretende transmitir ao perfazer o pensamento dos parágrafos, seções e, em última análise, dos livros inteiros. A exegese ou a teologia exegética tem de ser vista à luz do contexto total do livro, bem como no contexto imediato do texto bíblico. De uma forma mais clara, até para depois a gente ir falar sobre a teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a teologia bíblica, ela trabalha com o conteúdo, com os temas. Então, se pergunta, na teologia bíblica, se pergunta, quais são os principais temas do livro de Gênesis, do Êxodo, do Levítico, assim por diante? Quais são os principais temas do Antigo Testamento? E então, aí se tem um aprofundamento nesses temas. A exegese, essa palavra que significa extrair do texto o que está no texto. Então, a exegese, por sua vez, ela trabalha com a forma. Enquanto a teologia bíblica pergunta quais os principais temas do Antigo ou do Novo Testamento, a exegese pergunta qual a forma deste texto. Esse texto foi escrito em qual idioma? Por que se usou essas palavras repetidas vezes? Então, está pensando mais a forma, qual é o contexto.
Então, nós vamos estudar nesse curso tanto a teologia quanto a exegese. Seguindo aqui, a teologia do Antigo Testamento é a etapa inicial. É importante deixá-lo falar por si mesmo, comunicando sua própria mensagem para sua própria época, ao seu próprio povo, mas ao mesmo tempo no desvendar progressivo do plano de Deus. Ele prevê o futuro no seu olhar profético. A teologia do Novo Testamento também deve ser estudada segundo os seus próprios valores, procurando a mensagem que o autor tinha para os leitores, aos quais escrevia, usando boa exegese para determinar seu significado original. Então, além disso, é importante perceber a união entre os dois testamentos, sem deixar de reconhecer a diversidade dos seus contextos históricos e culturais. O autor divino, o Espírito Santo, inspirou todos os escritores da Bíblia, fornecendo-lhes a orientação que cimentou a união entre os seus escritos. Levou os escritores do Novo Testamento a citar o Antigo e a apresentar Jesus como o cumprimento deste, e especialmente do plano divino de salvação. Então, essa união na Bíblia é importante porque possibilita a aplicação da teologia bíblica a situações diversas e em culturas diversas, assim como a teologia sistemática procura fazer ao usar a teologia bíblica como fonte informativa. Observe, então, nesta diversidade do estudo teológico, eles vão se encaixando, né? Eles vão se encaixando. A teologia não é para ser estudada assim, de uma forma individualizada, ou seja, eu estou estudando uma disciplina que não tem nada a ver com a outra, pelo contrário. Talvez até você não tenha uma compreensão ali naquele momento, mas é o estudo, é uma proposta de estudo aonde está os assuntos interligados, principalmente no que diz respeito aqui à teologia bíblica e à exegese. Então, veja, foi falado aqui, né, que elas estão interligadas, o estudo, tanto da teologia bíblica quanto da teologia exegética, elas estão interligadas e elas se completam. E ainda tem a teologia sistemática. Esta teologia ela é correlacionada os estudos da revelação bíblica como um todo, para exibir sistematicamente a imagem completa da autorrevelação de Deus. A teologia sistemática pode incluir o contexto histórico, a apologética, que é a defesa da fé, e o trabalho exegético, mas concentra-se na estrutura total da doutrina bíblica. Resumidamente, falando, teologia é descobrir, sistematizar e apresentar as verdades a respeito de Deus. A teologia histórica faz isso ao concentrar-se no que outros têm dito a respeito dessas verdades ao longo da história. A teologia bíblica faz isso ao considerar a revelação progressiva das verdades de Deus, e a teologia sistemática apresenta sua estrutura total. Então, sobre a teologia sistemática, certamente você já estudou essa disciplina também. É uma disciplina que nós vamos estudar aqui neste curso. Então, você ou estudou com o tema teologia sistemática ou estudou com o tema doutrinas bíblicas. E aí, antes de falar da teologia prática, então, localizar vocês aqui
aonde vocês vão estudar as disciplinas. Teologia bíblica, essa tem uma disciplina, um tema, teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Aonde entra a teologia histórica aqui no nosso curso, Formação em Teologia? Nas disciplinas, o mundo bíblico, análise e contexto do Antigo Testamento. Então, nessas disciplinas, vocês vão estudar a teologia histórica. Por quê? Quando você estuda o mundo bíblico, então você está mergulhando na história bíblica. E aí, ao estudar a história dentro desta disciplina, você vai estudar um pouco mais. Você vai estudar o contexto, então, contexto histórico, social e político do Antigo Testamento. Ou seja, teologia histórica. Nesta disciplina, e tem a disciplina do mundo bíblico, que você estuda o contexto histórico, social e político do Novo Testamento. Então, uma disciplina para o Antigo Testamento e outra para o Novo Testamento. E na exegese, a exegese você vai a disciplina exegese bíblica, onde você vai aprender, então, a extrair do texto o que está no texto. Aí vem a teologia prática, que é a divisão da teologia que coloca as verdades da investigação teológica em prática na vida da comunidade dos fiéis. Essa divisão inclui a pregação, o evangelismo, as missões, o atendimento, o aconselhamento pastoral, a administração pastoral, a educação da igreja, a ética cristã. Dentro dessa questão da teologia prática, inclusive a disciplina de ética nós colocamos à parte. Então, vai ter uma disciplina só para a ética cristã. E mais assuntos serão tratados dentro da teologia prática, para pensar aí as questões da prática ministerial. Vem então a questão da autoridade. Ou seja, nós já temos aqui uma base, né, do que será estudado, já temos aqui um fundamento, e então nós podemos pensar aqui essa questão da autoridade. E esta é uma questão fundamental no estudo da teologia. Presume-se que todos os que atuam dentro do conceito mais amplo da teologia cristã reconhecem a autoridade de Deus como norma suprema para a verdade. No entanto, a maneira como a autoridade de Deus é entendida e expressa varia consideravelmente no meio cristão. Então, nós vamos tentar pensar aqui essa questão da autoridade bíblica hoje. Pensem comigo aí o problema da releitura. Hoje, nós temos muita literatura, né? Vocês estão vendo aqui minha biblioteca. Nós temos uma diversidade enorme de literatura. Contudo, o primordial é a leitura da Bíblia. E nós hoje temos um problema, que é o problema da autoridade. Muitas pessoas estão lendo o que falam sobre a Bíblia, mas não estão lendo a Bíblia. Esse é o problema da releitura. Então vamos pensar assim. Eu chego aqui para vocês e digo o seguinte:
Vocês sabem o que Martim Lutero falou sobre o comentário que Agostinho de Hipona fez acerca do livro de Romanos? Então, só que eu cheguei aqui e disse isso assim, vocês sabem? Questiono vocês. Ou talvez até afirmo, olha, Martinho Lutero falou acerca do que Agostinho de Hipona disse do livro de Romanos. Mas eu já li o livro de Romanos, por acaso? Ou eu estou só na releitura, ou seja, lendo o que alguém disse que outra pessoa falou acerca do livro de Romanos? Então, veja que nós temos esse problema. Esse problema hoje é em torno da autoridade bíblica, ou seja, as pessoas estão tendo mais autoridade em comentaristas no que elas ouvem, e elas ficam replicando isso no que elas ouvem, mas não leem a Bíblia. Então, a pessoa que é formado em teologia precisa saber disso, defender sempre a autoridade da Bíblia. Primeiro se lê a Bíblia, primeiro. Depois, para tentar uma compreensão, você pega um livro, faz uma leitura de uma Bíblia de estudo, para ver os argumentos. Você não vai tomar aquilo como verdade absoluta. A verdade absoluta é o que você acabou de ler. Bíblia Sagrada. E os comentários, as Bíblias de comentário, vão ajudar você a compreender e a ter argumentos. E muitos, inclusive, você vai ter que dizer, não, esse comentário ajudou para que eu possa ver argumentos que se tem sobre esse texto aqui, mas não serve. Você vai ter que dizer isso muitas vezes. Este é um problema que está colocando aí mais autoridade em comentaristas, mais autoridade em terceiros do que na própria Bíblia. Então, você deve ser um defensor da leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia todos os dias. Vamos ler toda a Bíblia. E durante toda a vida, repetidas vezes, não importa. Porque senão nós vamos estar valorizando mais comentários do que a própria palavra de Deus. Uma outra questão da autoridade bíblica hoje é a transição. Hoje nós estamos em uma transição da leitura bíblica, que é a transição da Bíblia impressa para a Bíblia digital. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos as duas Bíblias. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho várias aqui. Peguei essa aqui, que é uma Bíblia Sagrada, 500 anos da Reforma. É aquelas Bíblias, né, que às vezes você compra por uma grande quantidade para fazer doações. Na época, eu paguei R$7 aqui nessa Bíblia. Na capa está escrito: a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Agora, mostrar para vocês aqui a Bíblia digital. Eu estou com um plano de leitura, né? Com a igreja, primeiramente com a minha família aqui, minha esposa, meus filhos, e também com a igreja do Novo Testamento. E hoje nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João,
Nicodemos visita Jesus. Bíblia digital. Aqui é essa transição que a Bíblia está passando hoje, para a era digital. Não sei se vocês sabem, mas quando a Bíblia ela passou de manuscrita para ser impressa, de uma resistência. A Bíblia era escrita só à mão. E para ter uma Bíblia autorizada, tinha que ser um escriba, um massoreta, né, que era chamado, os homens que traduziam. Essa palavra, inclusive, massora, significa transmitir, não, autorização para transmitir, ou seja, para fazerem cópias autorizadas da Bíblia. E no século XVI teve a invenção da impressora. Lógico que não era uma impressora igual aí da sua casa, uma impressora bem robusta, bem grande, mas quando a Bíblia começou a ser impressa, a igreja resistiu. Não, agora a Bíblia não é mais escrita pela mão dos homens autorizados, agora ela é um metal que imprime num papel. Então teve resistência. Hoje está tendo a resistência também, talvez hoje menos, mas até algum tempo atrás. Se alguém fosse para o púlpito e não tivesse com uma Bíblia impressa nas mãos e tivesse com o aplicativo e dissesse, olha, abra aí a Bíblia e começasse a ler no aplicativo, os irmãos não aceitavam. Tinha resistência da Bíblia digital, né? Então a questão nós precisamos manter o foco na autoridade. É a Bíblia, é a palavra de Deus. O que nós podemos fazer para utilizar o digital em prol da divulgação da palavra de Deus, o que nós podemos fazer para incentivar a leitura bíblica diariamente. Então, tudo isso também tem a ver com autoridade. Porque pense, se você está num grupo onde não aceita que você vai ministrar a palavra lendo no celular, então a palavra perdeu a autoridade ali. No sentido de quem está ouvindo não vai reconhecer a autoridade da pregação porque alguém leu por meio de um celular. Né? Não que a palavra é a autoridade suprema, mas eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, é uma transição, é um momento que nós estamos passando nesse exato momento da história. E, para finalizar, a autoridade bíblica é quando se ler a palavra, o texto, fora do contexto. Então, inclusive, isso se chama exegese. Tem a exegese, que é extrair o texto dentro do seu texto, e tem a exegese, que é inserir coisas no contexto que não estão ali. Então, você ler uma palavra fora do contexto, e aí você cria um monte de coisa para tentar levar para um lado do seu argumento. Mas não está ali no texto. Não tem nada a ver com a mensagem que está ali. Isso também mancha a pregação. E, de certa forma, a palavra que deveria ser respeitada dentro do seu contexto, ela não é respeitada. Veja que é perigoso ler fora do contexto. Nós precisamos ler sempre a palavra de Deus dentro do contexto para que nós possamos entender e aplicar e entregar, porque a mensagem por si só, a palavra de Deus por si só, é poderosa e transformadora. Então, nós iniciamos aqui esse curso. Nesta primeira aula, vamos ter a semana que vem ainda uma segunda aula falando sobre a introdução ao estudo teológico, mas já com assuntos muito relevantes e importantes para a maneira que nós vamos iniciar uma formação em
teologia. Que nós possamos iniciar certos da autoridade bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia é o fundamento, é a base para o cristão e para a teologia cristã. Então, que nós possamos ter toda essa consciência e mergulhar mesmo nos estudos, porque teologia não esfria a fé, pelo contrário, aquece a nossa fé e o nosso coração, se nós estamos consolidados em Deus e em sua palavra. A teologia vai nos aperfeiçoar muito e essa é a nossa expectativa para esse curso. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para encerrar essa aula e que Deus possa te abençoar e fortalecer a sua fé. Meu Deus, louvado és o teu nome para todos sempre. Reunimos em gratidão, em louvor e em adoração ao Senhor. Seja engrandecido, obrigado por esta aula. Tudo que temos aprendido, que o Senhor nos ajude a guardar e a praticar e também a instruir outras pessoas, porque nós estamos aprendendo não para guardar, mas para transmitir para outras pessoas. Nos dê a tua direção e a tua sabedoria. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão nesse curso, que se matricularam, que a tua graça sempre possa animá-los para permanecer e concluir este curso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe. Fiquem na paz e até a próxima aula.